Atenção, atenção. O pau continua quebrando. Elia Jabbour agora comenta sobre Jones Manuel e a treta continua. Será que Elia Jabbour será o novo cancelado do curral lulista? Expulso? Você está expulso do curral ou não? Será que ele vai continuar com a sua carteirinha de Lula afetivo intacta e vai ganhar até um brindezinho de premium? Veremos nesse episódio. Mas antes, já dá o likezão aí pra nós. Quem não deu like ainda? Quem não deu like ainda é Haddad, viu? É fã do Haddad. Viado. Viado, desculpa. Na mudança, ainda cheguei dia 30 da China. De lá para cá, não parei nem um minuto, porque eu já no dia 1º eu tomei posse no Instituto Pereira Passos, que é um instituto de pesquisas e urbanismo aqui do Rio de Janeiro, né? Então, as coisas não pararam na minha vida até agora, mas em grande medida é muito melhor estar em Xangai por uma série de motivos do que no Rio, mas também estar no Rio é melhor do que em Xangai por uma série de motivos, né? Mas, enfim, é uma experiência que foi muito gratificante, né? Ter tanto participado de parte de construção de uma instituição como o novo Banco de Desenvolvimento, né? Que é o Banco dos BRICS, né? Quanto ter tido o privilégio de ter trabalhado com a presidenta Dilma Rousseff, foi 1 ano e 7 meses de um aprendizado diário com essa figura extraordinária, né? Histórica, né? Então, acho que o saldo dele é muito positivo dessa minha volta ao Brasil, inclusive, né? Eu volto muito mais preparado para novos desafios, né? Para novas experiências, né? Então, acho que é tudo muito, muito positivo, né? Elias, a gente tem, evidentemente, muitas pautas no que se trata de Brasil para conversar contigo. Quero primeiramente dizer que é uma honra conversar contigo pela primeira vez, não tinha tido ainda a oportunidade, fico muito contente por isso. Mas antes de adentrarmos as pautas que nós separamos para conversar, nós tivemos essa notícia de última hora de um guarda municipal que mata o secretário adjunto de segurança de Osasco, dentro da prefeitura de Osasco, numa reunião do secretário com os policiais. A gente tem visto... Essa parada foi sinistra, né, uma crescente de casos, ao menos publicizados, de truculência, de morte, de execução das mais diversas polícias, em especial a militar, mas não só ela, por todas as regiões do Brasil. Tá tendo aumento mesmo ou é uma percepção tal? Já saiu dados oficiais? Tá tendo realmente aumento? Ou alguém sabe aí dessas informações? Porque tem essa parada, né? Tipo assim... Pô, rola muito esse negócio aí com esses crimes contra as mulheres e tal, assim, né, mano? Começa uma onda, assim, parece que tá tendo vários, né, velho? Você fica com aquela sensação que, mano, meu Deus do céu, velho. As meninas ficam até desesperadas, assim, meu Deus do céu, qualquer hora alguém vai me esquartejar por aí, né, velho? Seria bom, né, dar uma olhada nesses dados, assim. E isso não é diferente no Rio de Janeiro, de onde eu falo também, não é diferente em São Paulo, em nenhum lugar. Como é que tu vê esta questão do bolsonarismo para cá, essa questão da liberação de armas para cá e da oficialização do discurso de ódio, dos discursos de execução, de bandido bom e bandido morto? Nós podemos trabalhar com algum vínculo, com alguma associação disso que fica no país como uma espécie de herança do bolsonarismo? Eu acho que são várias heranças, né? Primeiro é a herança autoritária brasileira. Nós temos uma herança que não é pequena no ponto de vista do autoritarismo, né? Inclusive, principalmente o autoritarismo contra os pobres, né? Isso aqui nem nunca clichê que eu estou falando, né? Porque todo levante popular no Brasil ele foi destruído na base da porrada, né? Hoje, por exemplo, as pessoas as mais espertas, vamos dizer assim, aquelas que sabem, vamos dizer assim, a hora de agir, não agir, são as pessoas mais pobres, inclusive, são as mais sábias nesse aspecto, porque sabem que vão sobrar para elas sempre no final, né? E o bolsonarismo, ele apenas, vamos dizer assim, ele transforma, ele superlativiza, vamos dizer assim, essas heranças negativas que nós fazemos do nosso processo de construção nacional, né? Quando eu falo do nosso processo de construção nacional, eu falo de um processo do qual eu tenho muito orgulho, né? Ou seja, o Brasil se transformou no quinto maior país do mundo, um território único, uma língua única, mas também não dá para se esquecer que esse processo foi ultra contraditório, né? Vamos dizer assim, né? E o bolsonarismo, ele expressa o lado mais cruel dessa construção nacional,
né? Que é o assassínio, que é a intolerância, né? Ou seja, essa história do homem cordial já não cabe mais, já vai caindo por terra muito isso, né? Então, e algo que me assusta muito, vamos dizer assim, é uma intolerância que não é uma intolerância na sociedade, é uma intolerância dos ricos e dos pobres, né? É uma coisa muito impressionante essa, né? Eu, particularmente, achava que já sabia muita coisa, né? Antes do Bolsonaro chegar ao governo, né? E o bolsonarismo emergir contra força política real, né? Mas hoje eu vejo que sabia muito pouco em relação a isso, né? Então, essa questão dessa matança que está na sociedade brasileira, as pessoas se matarem por muito pouco, é muito dessa herança brasileira negativa que o Bolsonaro ele se bebe dessa fonte, mas também é fruto de uma sociedade que deixou de ter, vamos dizer assim, principalmente após 2016, com um golpe de Estado contra Dilma Rousseff, alguma possibilidade de ascensão social, né? Porque a ascensão social dentro do capitalismo é aquilo que mantém a sociedade estável, né? É aquela história do Keynes, por exemplo. O Keynes, a grande preocupação de Keynes era com a propensão ao consumo das pessoas, né? Por quê? Porque ele sabia que o consumo é um elemento estabilizador da sociedade. Mas quando você passa por um processo de aberto conflito distributivo, como acontece desde 2016, né? Os piores demônios aparecem, né? Ou seja, então tem isso, e também tem uma crise mundial internacional do capitalismo, que não é somente uma crise do capitalismo, né? Eu acho que é uma crise do homem ocidental, né? Do ser humano ocidental, que significa o quê? Que é a crise da democracia burguesa, vamos dizer assim, que nós vivemos hoje no Ocidente, e que é uma democracia que nunca existiu de fato, né, vamos dizer assim. Então, junta todos esses fatores, né? Você vê Brasil, você vê Estados Unidos, e o caso brasileiro tem mais um fato também que eu trago aqui para vocês, né? Nós estamos nos transformando rapidamente em uma imagem e semelhança na sociedade norte-americana, estadunidense, porém com uma renda per capita 9 vezes menor, ou seja, então a nossa situação é muito preocupante nesse aspecto, né? Nós temos uma sociedade que vai se assemelhando cada vez mais com a sociedade estadunidense, assim como a periferia do Império Romano foi se assemelhando cada vez mais com o Império Romano, para o bem e para o mal, né? Só que nós temos uma renda per capita 9 vezes menor que a americana, né? E muito menos possibilidade de geração de riqueza, de renda, né? A partir da intervenção do Estado na economia americana. Então, a nossa situação é muito grave nesse aspecto, né? Então, a criminalidade, a intolerância, é apenas produto de tudo isso, né? Muito bem, estamos com 21 horas e 38 minutos, crescendo a nossa audiência, o que é sempre muito bom, pedindo para que continue contribuindo. Elias, muito tem se falado nos últimos dias, e tu também participaste de alguns pontos de debate sobre isso, da forma de fazer crítica ao governo, da forma de não fazer crítica ao governo, e há um surgimento com muita ênfase de uma certa esquerda que critica o governo, mas não de forma adequada, ou não de forma pontual, ou não de forma construtiva, critica apenas e tão somente para apontar o dedo e dizer que existem coisas erradas. Esse cenário de uma Que loucura, cara, esse discurso, mano. Qualquer dia eu preciso ter paciência e estômago pra pegar uns vídeos do Constantino na Jovem Pan, assim, né, velho? Quando uma parte da direita começou a achar absurdo o que o Bolsonaro tava fazendo. E aí o Constantino fazendo, mano, o teor, assim, até o jeito que fala, sabe? Sabe quando você parece que é um déjà vu? O Constantino fazendo esse mesmo comentário em relação a quem tava criticando o Bolsonaro, sabe? Nossa, cara, é muito semelhante, igual o professor Viaro aí falou, né? Eu não sei se vocês lembram na época, Constantino na Jovem Pan falando assim, tem que ver como é que faz a crítica ao capitão, ao presidente Bolsonaro, tal. Nossa, cara, é muito semelhante, velho. Até essa sensação de déjà vu acontece, cara. Esquerda, eu não sei nem se dá para chamar de esquerda, mas que faz essa outra ideia, outra forma de crítica e de militância, pode de alguma maneira fortalecer o discurso da direita, e em especial da extrema direita? Não é uma pergunta fácil de responder, porque, pelo seguinte, primeiro eu acho que essas forças políticas que estão à esquerda do governo Lula e que são críticas e oposição, elas estão exercendo o direito delas, né? Assim como eu tenho o direito, por exemplo, de ser de esquerda, ser governista, como eu gosto de dizer, ser a favor do governo Lula e ser crítico ao governo Lula, né? Agora, com relação ao método dessa esquerda que está, vamos dizer assim, do outro lado, vamos dizer assim, que não está conosco no governo Lula, né? Eu acho que é uma coisa que a história vai provando que está certo e que está errado, né? E eu acho aqui, eu falo de forma muito tranquila, que nós temos que ter uma maior tolerância entre nós, né? Porque, mal ou bem, esse pessoal que está chamado de esquerda radical, vamos dizer assim, né? Eles também, do ponto de vista estratégico, pensam como nós, né? Ou seja, eles também querem o socialismo, né?
Agora, por um caminho que é diferente do meu, de repente, né? Então, hoje eu tenho uma tolerância muito maior com esse pessoal, ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, o Jones Manuel, que todo mundo comenta dele, né? É uma pessoa que eu tenho imensas discordâncias dele, já brigamos, praticamente nos estapeamos no Facebook, desculpa, nas redes sociais, mas é uma figura que eu, particularmente, eu acho que ele merece ser ouvido, entendeu? Sabe? Ele merece ser ouvido, merece ser tolerado, sabe? Entendeu? Agora, a forma como ele age, por exemplo, é um problema político que ele vai colher lá na frente, ou já está colhendo os problemas políticos que ele cria para ele, a partir da crítica que ele faz ao governo. Mas longe de mim, assim, estou sendo muito claro, muito coração aberto com vocês, né? De censurar esse pessoal, de colocá-los como linha auxiliar do bolsonarismo, ou seja, né? Eu acho que eles estão equivocados, né? Uma opinião minha particular, né? E quem vai demonstrar quem está certo e quem está errado é a história, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu tenho hoje muito mais tolerância. Chegando ao Brasil hoje e vendo esse grau de intolerância, vamos dizer assim, com quem não concorda conosco, que é muito grande. Eu acho que isso é muito complicado, eu acho, sabe? Eu acho que os nossos inimigos têm que ser... Esse Viário mais apanhou do que recebeu, colheu o que ele queria, né? Ele mais apanhou, então ele tomou uns tapas de luva de pelica na cara, né? Muito claros, ou seja, o meu inimigo particular não é a chamada esquerda que é contra o Lula, entendeu? A esquerda que atrapalha, é o que nos atrapalha, como está aqui colocado no chat, né? Mas o meu inimigo é o bolsonarismo. O meu inimigo principal é o bolsonarismo, né? A contradição, vamos dizer assim, principal, é a contradição, vamos dizer assim, antagônica, né? Tem contradição antagônica e não antagônica, né? É a contradição que envolve o campo do presidente Lula e o bolsonarismo, né? Então, a oposição do esquerda ao governo Lula não comparece, vamos dizer assim, nesse nível de capacidade de mobilização de forças contra o governo, né? Ela não tem, vamos dizer assim, na minha opinião, ela não tem pulveridade na sociedade, ela não tem capacidade de mobilizar a sociedade, ela não vai juntar mais do que 1% dos votos, vamos dizer assim. Então, eu não vou mirar fogo nesse pessoal, né? E eu falo aqui com muita tranquilidade, eu respeito vários deles, eu tenho uma amizade com vários deles. Eu sei que os casos do Jones aqui, eu citei o caso dele, sabe? Quando eu falo que ele tem que ser ouvido é porque eu acho que é uma figura inteligente, né? Apesar de não concordar com muitos pontos de vista dele, né? Mas ele virou um pouco espantalho da galera aí, né? Mas eu não me preocupo com eles, estou sendo muito honesto, sabe? A minha preocupação é com o bolsonarismo, não é com a esquerda que é contra o Lula, sabe? Não gostou, não. O outro mano ali tá olhando com a cara bem feia lá, ó. Cara de poucos amigos. É porque quem pode nos fazer mal de verdade é o bolsonarismo, não esse pessoal, sabe? Esse pessoal não tem muita aderência, vamos dizer assim, na sociedade a ponto de nos fazer grandes estragos, né? Quem pode nos fazer grandes estragos, eu acho, são os erros do governo, os equívocos do governo e também o bolsonarismo, né? Eu vejo dessa forma, né? Que é a crítica que o Jones faz, né? Dos erros do governo, né? Porque é isso, né? A minha questão é a seguinte, eles têm 1%, 2% no máximo, vamos dizer assim, sabe? O bolsonarismo é quase metade da sociedade brasileira. Nós vamos centrar fogo em quem, né? Vamos escolher quem vai bater em quem, né? Eu, particularmente, penso dessa forma, praticar 1 ano e 7 meses na China, ter visto muita coisa, sabe? Vivido muita coisa, ter a possibilidade de ter raciocinado muito sobre o futuro do Brasil fora do país, vamos dizer assim, né? Então, hoje, a minha concentração maior é contra o bolsonarismo e não contra a esquerda que não está conosco, né? Eu acho então, que isso, né? Claro, mas... Não gostou não. Mas então, isso, e eu acho perfeita a tua posição quando tu diz que o nosso inimigo é o bolsonarismo, mas não é isso que falta para essa esquerda também, ela entender que o inimigo é o bolsonarismo e não o governo? Eu não posso falar por ela, entendeu, Viaro? Eu não tenho procuração para falar por essa esquerda, sim, sabe? Eu acho que ela tem as suas estratégias, as suas táticas, tem as pessoas que elaboram a linha política dessas parcelas da esquerda, sabe? Então eu não tenho procuração de falar que eles têm que ser ou não, porque eu não quero que eles olhem para mim, eu quero que eu tenho que ser também, entendeu? Sabe? Sim. Ou seja, olha, Elias, você tem que ser assim, PCdoB tem que ser assim, eu sou do PCdoB, né? PT, você tem que ser assim, eu não concordo com isso, eu condeno esse tipo de coisa, de ficar apontando o dedo na cara de outras forças políticas, eu tenho cada vez mais o seu cuidado de não apontar o dedo na cara desse pessoal, sabe? Até porque eu não vou dar, vamos dizer assim, o meu problema é o Bolsonaro, não são eles, sabe? Claro, então, se eles enxergam o Bolsonaro como inimigo principal, né, ou não, isso não é um problema meu, entendeu? O meu problema é fazer o país andar para frente, é pensar em grandes questões, né? É pensar em como fazer o governo Lula dar certo, porque essa que é a contradição que existe hoje, né? Porque se esse governo não der certo, o que vem depois é o Bolsonaro. Então, na minha cabeça, se você me desculpa a minha sinceridade, não tem tempo para pensar no que se chama de esquerda radical. Eu não perco tempo pensando neles. Eu dialogo muito com eles, inclusive, eu dialogo, ouço, até porque tem muita gente séria ali no meio também, entendeu? Aliás, eu acho que a grande maioria é gente séria, né? Então, eu busco também aprender com o contraditório, vamos dizer assim, né? Independente do que eles pensam de mim, do que eles pensam do Lula, do que pensam da Dilma, do que pensam do PT, do que pensam do PCdoB, entendeu? Eu procuro ter uma postura mais generosa em relação a eles do que eles comigo, né? Até porque o Velho Testamento já foi superado faz tempo, né?
vamos dizer assim. Então, não que eu seja generoso demais, mas eu prefiro dialogar do que confrontá-los, vamos dizer assim, né? Sabe? Até porque o meu confronto, a minha força política, a minha concentração está no bolsonarismo, ou seja, esse é o inimigo principal do país, vamos dizer assim, né? Com certeza. Elias, e aí quando a gente fala em bolsonarismo, a gente fala também necessariamente em matéria de Brasil, no Congresso brasileiro, na características. Não arrumou a tretinha, né? Desse Congresso e as dificuldades que esse Esse Biafra não gostou não, viu? Biafra no Congresso impõe ao governo Lula. Como é que tu viu essa primeira metade de mandato no que diz respeito ao enfrentamento a esse Congresso e a tua perspectiva com a troca de comando das casas do Legislativo? Eu acho que a gente tem que observar, a opinião também, a chance de eu estar enganado é muito grande, né? Também estou aqui para aprender com você, né, professor? Primeiro que a gente tem que perceber que houve um golpe em 2016 no Brasil. E esse golpe de 2016, ele recompôs o chamado bloco de poder da sociedade brasileira. Esse bloco de poder, todo mundo sabe, é o sistema financeiro, né? É o agronegócio, né? E o que havia de indústria no bloco de poder anterior, ou seja, no bloco de poder que o Lula estava começando a construir a partir do seu primeiro mandato, ou seja, um novo bloco histórico que estava surgindo no Brasil a partir do primeiro mandato de Lula. Esse bloco histórico ele foi apiado do poder com o golpe de 2016, e o bloco de poder novo que vem com o golpe, ele apeia, vamos dizer assim, os industriais, vamos dizer assim, que existem progressistas, né? E esses industriais progressistas, vamos dizer assim, foram trocados por uma espécie de capital comercial, que esse capital que não produz mercadoria, e sim ele importa e exporta, tipo o velho da Ravan, por exemplo, né? E o Congresso Nacional ele é a expressão do bloco de poder. Eu acho que nesse ponto a leitura do Mangabeira ela é mais precisa do que do Elias, assim, né? Porque eu acho que no Brasil hoje existe os dois blocos de poderes mais fortes, né? O financeiro e o agro. E eu acho que hoje eles estão rachados, né? Acho que hoje eles estão rachados, tem essa percepção. E nessa polarização, o agro tá com o setor aí do bolsonarismo, né? Dito bolsonarista. E o financeiro, ele tá com o setor lulista, né? Eu acho engraçado a grande dificuldade da esquerda brasileira, né? Dos lulistas, de perceber, depois de quase 20 anos, que o bloco financeiro é todo lulista. A eleição de 22 foi claramente isso, né? Todos os mecanismos de poder do sistema financeiro estavam apoiando o Lula. E continua apoiando o Lula, né? O Haddad é super bem querido aí, né? Com a parada e tal. Continua tendo um índice de aprovações absurdo, um bom trânsito, né? As medidas do governo sempre vêm em benefício dessa galera, desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento ali da aprovação do teto de gastos, né? Do novo arcabouço fiscal. No período de campanha, o Lula já prometendo, a Gleisi Hoffmann já prometendo compromisso com essa agenda, o comportamento do Lula em relação... Comportamento prático, né? Não essas mentiradas, esses discursos malucos que o Lula fica fazendo, assim. O comportamento prático em relação ao Banco Central, ao Campos Neto, ao BTG e sua turma, sempre foi de leniência, né? Sempre foi de conivente, sempre foi de parceiros. Então, assim, eu não sei de onde galera tira esse... Pra mim, soa até como um delírio, né, velho? A galera achar que o sistema financeiro é anti-Lula. Nunca, né, velho? Isso é um puro teatro, né, velho? E aí eu começo já a pensar numa coisa menos honesta, assim, né? Mais... Não sei se é honesta a palavra correta, mas assim... Pô, não é possível que a pessoa tá intoxicada nesse ponto. Eu já começo a desconfiar da sinceridade das pessoas e dos veículos progressistas que acreditam que o sistema financeiro é contra o Lula, sabe? Eu já começo a ver, não, as pessoas não estão acreditando nisso, elas ganham com isso. Então por isso que elas estão todo dia falando isso, mantendo esse teatro, porque elas ganham com isso, não porque elas acreditam naquilo, né? Eu não sei, já começo a pensar desse jeito, sabe? Né? Então não dá para nós observarmos hoje o Congresso Nacional, a sociedade brasileira, a oposição ao governo, né? Se observar que houve um golpe em 2016 que recompôs completamente o pacto de poder, e a eleição do Lula em 22, ele não significa, vamos dizer assim, uma retomada do bloco histórico que estava sendo construído a partir de 2002. O bloco de poder que toma de assalto o poder em 2016 continua no poder. Essa é a grande questão, e o Congresso Nacional é muito isso, né? Ou seja, a força, vamos cair entre nós aqui, o sonho do Eduardo Cunha, vamos dizer assim, com relação à presidenta Dilma Rousseff,
era o quê? Era compartilhar o poder com ela, de qual forma? A partir da ideia das chamadas emendas impositivas, né? Vamos dizer assim, e ela não quis conversa em relação a isso, né? E quem veio depois da presidenta Dilma, vamos dizer assim, ela consegue impor essa agenda, né? Consegue impor o semipresidencialismo, consegue capturar o orçamento da União, né? Então, é uma situação que é muito difícil para o governo, esse Congresso, né? Então, eu queria trazer a discussão, não para analisar o Congresso em si ou a árvore, mas o bloco de poder instalado a partir de 2016. E eu também tenho uma séria resistência em relação a essa colocação do Elias, né? Isso como um cidadão comum, né? O PCdoB, de uma forma geral, o Manuel Dávila também fica muito fixado nesse negócio de golpe de 2016, coisa do tipo. E aí, não sei, até as pessoas olhando mais as minúcias, né? Os detalhes do processo, pode até achar uma lógica, ou achar que o que eles dizem faz sentido. Mas eu acho que o nível de contribuição para a despolitização que o lulopetismo criou, inclusive nessa relação de golpe, inclusive nesse desgaste, a descrença do cidadão brasileiro em relação à democracia, passa muito por isso. Porque vamos parar para pensar. Em 2016, se tirasse a Dilma, era golpe. Tá, e eu sou o cara que acredita realmente que houve um golpe em relação a Dilma, tá? Apesar de não ficar por aí falando, coisas do tipo, porque se nem o partido dela quer defender ela, quem dirá quem sou eu para defender ela, né? Então, deixa o pau torar. Então, tá bom. Se em 2016 ela foi um golpe, automaticamente estamos num processo de golpe de Estado. Beleza. Em 2018, eleição sem Lula é fraude. Peraí. A gente estava num golpe de Estado, veio uma outra eleição que em tese não era legítima, e se essa eleição não tivesse o Lula, seria fraude. Então, em 2018, tivemos uma eleição fraudulenta. Né? Essa é a narrativa petista. Então tá, em 2018 foi uma eleição fraudulenta, porque tirou o Lula, né? Um juiz parcial, tirou o Lula, coisa do tipo, um segundo golpe. Um golpe dentro de um golpe. Ou a manutenção de um golpe. Tá. Aí em 2022, vem a narrativa de que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado, coisa do tipo. Mas o Estado já estava em golpe. Tá vendo? Não faz sentido? O Estado já estava em golpe, já estava em duplo golpe. Porque era um golpe sobre golpe. E como é que o Bolsonaro estava tentando dar um golpe se o Estado já estava sobre um golpe? Né? Aí você começa a ver que... Mano, me parece mais que quando vocês perdem, vocês chamam de golpe. Né? Me parece uma coisa muito semelhante até ao Bolsonaro agora, né? Esse dia eu tava lá na roça, lá, encontrei o bolsonarista lá, começou com esse papo, eu falei, mano, vocês estão parecendo petistas, vocês perdem na urna, perdem na bola, no jogo, no campo e bola, e fica por aí chorando depois, falando que é golpe, que fraude, que não sei o quê. Todos esses papos, vocês estão parecendo petista, pô. Né? Então a sensação que eu tenho é que o golpe de Estado, a democracia e esse tipo de coisa, tudo foi banalizado por essa sucessão de narrativas políticas que foi sendo criada principalmente pelo lulopetismo. Não sei se eu me fiz claro, sabe? Né? E que não foi derrubado com a eleição de Lula, né? A eleição de Lula... Tamir, em 1964 foi um golpe dentro do golpe. Faz sentido sim, man. Não, tudo bem, em 1964 foi um golpe. Todo mundo sabia que era um golpe. Tentaram colocar esse negócio legítimo, né? Porque o rito foi seguido. O golpe foi falar que teve vacância quando o Jango estava no Brasil ainda. Porque o Rio Grande do Sul ainda é Brasil, né? Enfim, e aí se seguiu o rito normal. Beleza, depois era para ter uma eleição, não teve, deram um golpe dentro de outro golpe. Ok. Só que a oposição àquilo sempre manteve o discurso de que 64 é golpe. Entendeu? Todo mundo soube. Quem era que ser exilado foi exilado, matamos no estado de golpe e o discurso era anistia. Ninguém ficou mudando o discurso. É golpe, ó o golpe, ó o golpe. Mas não era golpe, já estamos sobre golpe, gente. Sacou? Entendeu o que eu tô falando? Se o discurso fosse, em 2016, estamos sob o golpe, aí o Temer não é presidente, já tá em golpe. Bolsonaro ganha, o Bolsonaro não é presidente, estamos no estado de golpe. Estamos sobre um estado, não temos democracia, estamos no estado de golpe. Né? Se o discurso fosse esse, aí faria sentido, mas não foi esse o discurso. E o pior de tudo foi o Bolsonaro tentou dar um golpe em 2022, mas ele já não estava no estado de golpe. Sacou? Ele é um para-choque, vamos dizer assim, aos retrocessos que Bolsonaro vinha impondo à sociedade brasileira, né? E mesmo assim, o governo Lula passa por imensas dificuldades, né? Não sei se eu posso só terminar essa sentença aqui. Imensas dificuldades, por quê?
No discurso do petista, só não foi golpe quando o Lula ganhou. Entendeu? Quando o PT ganhou, aí não é golpe. Quando eles perdem, é golpe. Fica uma sensação disso, entendeu? Fica essa sensação. Porque o governo Temer e o governo Bolsonaro, eles conseguem fechar o ciclo, vamos dizer assim, institucional, né, das mudanças institucionais que transformaram o neoliberalismo de política de governo para a política de Estado, né? Ou seja, o plano real, a abertura comercial, concordo, depois o plano real, a política de metas de inflação e treinamento macroeconômico em 99, a lei de responsabilidade fiscal, eles são marcos institucionais que vão desenhando, vamos dizer assim, a possibilidade de consolidar um Estado, vamos dizer assim, no neoliberalismo enquanto política de Estado. Os governos Lula e o governo Dilma, vamos dizer assim, é uma continuidade com isso, evidentemente, porque o Lula, os nossos governos, eles não acabaram, por exemplo, com a política de metas de inflação, né? Eu acho que nós perdemos o time em 2009 de mexer, ao menos, a temporalidade das metas de inflação, porque aí nós podemos ter capacidade de não utilizar a taxa de juros à torta direito, nós perdemos o timing ali, mas o governo Lula e o governo Dilma já existiam fulcros do que eu chamo de novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? O papel do BNDES, papel da Petrobras, papel das compras governamentais, o papel da política externa, vamos dizer assim, né? E o governo Bolsonaro e o governo Temer, ou seja, com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o teto de gastos, etc., né? Eles fecham o ciclo de transformação, a independência do Banco Central, ou seja, eles fecham o ciclo de transformação do neoliberalismo de política de governo para a política de Estado. E para mudar esse estado de coisas, somente uma ampla mobilização e conscientização da sociedade brasileira sobre isso, né? É por isso que eu estou dizendo aqui que se meu problema fosse a esquerda radical, vamos dizer assim, eu não seria capaz, vamos dizer assim, de tentar conversar com vocês nesse nível, entendeu? Sabe? Olha, o negócio é muito mais profundo, é muito mais complexo, entendeu? Né? E a minha diferença com eles, eu volto a dizer aqui, né, se encontra no fato de que na minha cabeça, só retomando essa questão que eu sei que incomoda vocês, né, e eu acho que é bom deixar claro isso, né, eu trabalho buscando a contradição principal da nossa sociedade, né. A minha diferença com eles, vamos dizer assim, para deixar muito claro, é que o governo Lula não encerra em si mesmo uma contradição antagônica, vamos dizer assim, que define os rumos da sociedade brasileira. Ou seja, não é no governo Lula que está lá, que é onde existe uma contradição antagônica dentro dele, vamos dizer assim, que me leva a ser oposição a ele, né? A oposição a ele, em posição de tomar o lugar dele. Uhum. Como a esquerda radical ela não tem força política suficiente para ser essa alternativa ao governo Lula, a tendência é ela ser fagocitada pela extrema-direita, na minha opinião. É fagocitada porque ela não tem força política, né? E mais, né? O que é fagocitada? O que é fagocitado? Fagocitado é o resultado do processo de fagocitose, que é quando uma célula engloba partículas grandes, como um micro-organismo para protegê-lo contra infecções. Hã? É quando uma célula engloba partículas grandes. Por quê? Porque a contradição antagônica, vamos dizer assim, que move a sociedade brasileira para frente e para trás, é a contradição entre esses dois grandes blocos, né? O bloco que liderado pelo presidente Lula e o bloco liderado pelo Bolsonaro, né? O dia que o seu governo Lula, por exemplo, ele for parte da contradição antagônica, né? Aí eu repenso as minhas posições, faço uma autocrítica, mas por enquanto eu me vejo como governista porque eu não vejo uma opção viável, vamos dizer assim, para barrar o bolsonarismo que não seja o campo liderado pelo presidente Lula, né? Ou seja, é um apoio com todas as críticas que devem ser feitas, que, aliás, para terminar aqui, o próprio presidente Lula pede para ser criticado. Então, me trouxe com essa coisa. Com base nessa... É esse ponto, né? O problema é que as pessoas já passaram para outra parte do raciocínio, né, Elias? O raciocínio que nós estamos hoje é o seguinte: esse campo que é representado pelo presidente Lula, ele não é capaz de acabar com outro campo. Ele não é capaz. Ele não é capaz ou porque não quer, ou porque é incompetente, ou porque ganha com isso. E aí é nossa preocupação. Porque esse campo, na primeira rodada, gerou no bolsonarismo. E agora na segunda tá empoderando coisa pior. Né? Porque tá todo mundo vendo. Porque talvez você esteja na China há muito tempo, não tá vendo, mas tá todo mundo vendo. Em 2026, esse campo vai ser dizimado. Né? Dizimado é uma palavra muito forte, mas ele vai perder. Ele vai perder.
Todo mundo tá vendo. Acabou de acontecer nas eleições municipais, todo mundo viu, e agora ele vai perder. E esses retrocessos vão continuar e se agravando de uma forma piorada. Então o que a gente tá tentando avisar é tipo isso assim, ó. Não é de hoje que a gente tá tentando avisar, ó. Isso aí vai dar merda. E embarcar nesse Titanic vai afundar, vai afundar. E você e as outras intelectuais tá nesse. Não consegue pensar fora da caixa, não consegue abstrair o que a gente tá falando. Mesmo que as evidências, mesmo que o histórico, mesmo que a materialidade mostre pra você o contrário do que você tá falando. Esse barco vai afundar. Esse barco desse bloco liderado vai afundar. Ah, e como nós vamos fazer? Não interessa como nós vamos fazer. A gente precisa fazer alguma coisa, porque o fato é, o barco vai afundar. Entendeu? Estamos todo mundo na porta do Titanic avisando, ó, o Titanic vai afundar. A gente já sabe que o Titanic afunda. A gente já sabe, a gente já viu o filme 2, 3, 4, 5 vezes, ele afunda. Entendeu? Tá todo mundo na porta. Pessoal, precisamos dar um jeito aqui de chegar no outro lado sem entrar no Titanic. Não precisamos, só pode o Titanic, olha o tamanho do Titanic aí, vamos entrar. Tá você na porta falando pra gente entrar, e a gente tá falando, não, vai afundar essa merda. Mas não tem como é que a gente vai entrar todo mundo no barquinho ali? Não tem barquinho, meu amigo, não interessa se a gente vai entrar no barquinho ou qual jeito a gente vai dar, a gente precisa dar outro jeito, mas o jeito não é entrar nesse Titanic. Não pode criticar o governo Lula que vocês já viram, já é jogado numa vala comum de pró-Bolsonaro, no meu caso, agente chinês, porque eu defendi essa questão da nova cedo, enfim. Eu acho que as coisas não são assim. O Lula pediu para ser criticado, né? E o Lula não é Deus, pessoal. O Lula não é Deus. O Lula não, sabe? E eu já tô pelo tentativa e erro, viu? Eu vou ser sério com vocês. Eu já tô pela tentativa e erro. Eu já tô no papo de, mano, caraca, aqueles caras lá já não, eles não estão muito, aquele piloto do outro lado lá não tá muito convicto não, hein? Eu já tô nessa. Entrar no Titanic, não conte comigo. Eu não embarco mais no Titanic. Eu tô dentro do Titanic involuntariamente. Eu não queria estar no Titanic. Tem que ser criticado. E quem acha que está ajudando o governo Lula ao não criticá-lo, está muito enganado. Né? Eu sei muito bem o que levou, vamos dizer assim, o governismo acrítico, vamos dizer assim, de certas parcelas da esquerda brasileira, né, aos governos Lula e Dilma, por exemplo. Né? Chegou um ponto em que nós não... Né? Muitos de nós, inclusive eu, faço meu que estavam defendendo a justiça do Levi com o governo Dilma. Por quê? Porque criticar o governo Dilma era fortalecer os golpistas, vamos dizer assim. Né? Só que a política econômica do Levi acelerou o golpe, vamos dizer assim, ou seja... Então a gente tem que aprender com a história também. É a mesma coisa que a gente está fazendo agora. Essa política fiscal do Haddad, esse modos de operar do Lula vai levar todo mundo pro buraco. E aí tem uma segunda camada desse discurso, que é o quê? Essa esperança que vocês têm que o Lula tem vontade de fazer alguma coisa ou quer fazer alguma coisa que não seja o projeto de poder dele, né? Que essa esperança eu já acho até... Eu já acho nem que vocês não estão enganados, já é que vocês são infantil, ingênuo, vocês são ingênuos, né? Pouco, né? Ou seja, o governismo, vamos dizer assim, a crítica também não ajuda o governo Lula, vamos dizer assim, né? Elias, para finalizar esse nosso primeiro bloco, para depois a gente poder ouvir a comunidade também, algumas pessoas que vêm aqui, alguns juristas, sociólogos, a gente tem conversado muito sobre o que vai ser esse 2025 no que diz respeito à questão dos processos que envolvem a extrema-direita e, sobretudo, em relação ao 8 de janeiro, que faz aniversário daqui a 2 dias. Aí comentaram aqui, mas eu não sou coringa também, não vou apoiar Arnaz. É que é esse papo também, né, mano? Que já não pode nem entrar nesse papo, né, velho? Mas eu já dei a letra esses dias na live, coisa do tipo, e falo assim, gente, é sério mesmo. Faz uma lista dos problemas do Brasil. Faz umas listas dos problemas do Brasil. Faz uma lista dos problemas do Brasil quando Hitler tava no poder, coisa e tal. Você vai ver que nazismo nunca foi problema no Brasil. Nunca foi, mano. Nunca foi. E aí eu projeto o futuro. Nunca foi e nunca será. Nazismo não é problema de brasileiro. Nunca foi e nunca será, bicho. Isso é puro suco de cortina de fumaça, cara. Puro suco de cortina de fumaça. É puro... É pura cortina de fumaça mesmo, velho. É puro conversa boi dormir. O Brasil não tem problema com... É a mesma coisa. O Brasil tem problema com nazista igual o Brasil tem problema com terremoto. Entendeu? O que quer dizer? Terremoto é bom? Não. Nazista é bom? Não. O Brasil tem problema com terremoto? Não. O Brasil vai ter problema com terremoto alguma vez? Não. O Brasil tem problema com nazista? Não. É a mesma coisa, mano. Isso é problema de outra tropa. Hoje de manhã, conversando com o professor Lejane Miran, ele bateu o martelo dizendo assim, 2025 vai ser histórico, porque nós vamos acompanhar
o mais histórico julgamento da história desse país, e essa gente vai ser toda presa. Eu te confesso que quero muito que isso seja verdade e acredito que vai ser, sim, um julgamento sem precedentes na história desse país, porque vai ser todo ele televisionado. Qual a tua visão sobre isso? A gente vai virar essa página da história, sobretudo dos horrores da ditadura, penalizando generais, e em especial do golpismo de Bolsonaro, punindo os bolsonaristas? Integralismo era o quê? Era fascista, né? Movimento fascista, e quando começou a virar um pouquinho de problema, foi dizimado sem fazer nenhuma força, né? Male sobrou aí uma avenida, né? Male sobrou uma avenida e um feriado aqui em São Paulo. Pra você ver, hein? Pra você ver. Bolsonaristas, em especial, ele também. Tá esperançoso em relação a isso, Elias? Eu espero que sim. Eu sou uma figura muito marcada, às vezes, pelo ceticismo, né? Mas acho que são duas páginas a serem viradas. Eu acho que essa do Bolsonaro tende a se virar, essa de colocar generais na cadeia, o próprio Bolsonaro ser preso, ela vai ser virada. Acho que isso deve acontecer. O que não significa que o bolsonarismo ele vai acabar ou não, muito pelo contrário, mas eu acho que a justiça vai ser feita nesse caso, porque é uma questão de, de dignidade nacional, né? O Bolsonaro e a turma dele não tem que ser julgado somente por causa da tentativa de golpe, tem que ser julgado pelos 700 mil mortes do Covid-19, ou seja, tem que ser julgado pelo Bolsonaro, por exemplo. Ele foi o governo que, apesar de se dizer patriota, usar o verde e amarelo, tomar da esquerda, também nós entregamos, né, os símbolos nacionais, talvez tenha sido o governo mais entreguista, ou seja, aquele que mais abriu mão de patrimônio público, aquele que mais privatizou, aquele que mais dilapidou patrimônio público da história do Brasil. Ele está concorrendo com o Fernando Henrique Cardoso, mas acho que ele ganha do Bolsonaro. E acho que falta esse dedo na ferida que nós devemos colocar. Ou seja, o Bolsonaro ele tem que ser preso também pelo entreguismo, que é parte da racionalidade dele. Tem que ser preso ele tem que ser preso em nome da memória das 700 mil pessoas que foram mortas no Covid-19. Mas também tem uma outra justiça histórica que nós vamos ter que enfrentar. Uma comissão da verdade, por exemplo. A comissão da verdade é da Operação Lava Jato, né? Ou seja, a Operação Lava Jato talvez tenha sido o maior golpe contra o país, né? Desde a sua independência, né? E eu falo aqui, vamos dizer assim, vocês sabem melhor do que eu disso, né? 4 milhões de empregos perdidos, a indústria mecânica brasileira ela foi destruída, a nossa indústria de gás e petróleo foi destruída, a Petrobras virou uma furadora de poço. Hoje tem empresas brasileiras que são proibidas de participar de licitações internas, né? A nossa indústria que estava competindo com as empresas americanas e europeias do mundo inteiro, elas foram destruídas. Ou seja, os instrumentos fundamentais para fazer política externa, que a partir de investimentos produtivos, de investimentos externos, eles foram destruídos pela Operação Lava Jato. E, em grande medida, a grande base material da nação brasileira, né? Que foi esse patrimônio público e privado construído ao longo da era desenvolvimentista no Brasil, era Vargas até os anos 80, ela foi destruída pela Operação Lava Jato, né? Então, eu acho que também tem aí uma comissão da verdade a ser feita, né? Mas é evidente que o Bolsonaro tem que ser preso até por uma questão de dignidade nacional. Mas o Lava Jato não era Bolsonaro, né? Esse link também que os pessoal ficam fazendo hoje, tal. O Bolsonaro é entreguista, Eletrobras e tal. Enfim, né? Não precisa nem falar, né? Patriota, aquilo ali não tem nada. Mas eu não sei até que ponto o Bolsonaro é uma extensão de... Eu ainda tenho sérias divergências, inclusive com a galera da nossa turma mesmo, em relação a esse Bolsonaro é uma extensão da Lava Jato, coisa do tipo, essa leitura meio... Eu sempre me sou meio petista, assim, eu não concordo com isso não, sabe? Como eu coloquei aqui, né? E eu tô esperançoso, cético e esperançoso, então tem uma coisa e outra, né? Muito bem, 22 horas em ponto, Pedro Zambarda, vamos conversar aí com a nossa comunidade. Se tiver também alguma questão, Pedro, é o momento. Elias, eu queria aproveitar essa live para fazer um meia-culpa, porque eu fui uma das pessoas aqui no DCM que chamou a China de ditadura e fiz uma viagem de 10 dias para a China e voltei absolutamente encantado. Tá faltando pragmatismo chinês para o governo brasileiro? O problema é que o Brasil não é a China, né? A China fez uma revolução em 49, a China ela construiu um esquema para viabilizar o seu processo de desenvolvimento fora do esquema geopolítico americano, ou seja, existem muitas diferenças a serem levadas em consideração quando se fala em Brasil e China. Falta pragmatismo no Brasil, né? O que eu acredito é que existe, e aqui eu falo com muita tranquilidade sobre isso, né? Primeiro, vamos falar aqui, vamos falar bem aqui. O Lula fez um golaço, ou seja, o Brasil ele volta, vamos dizer assim, a cena internacional no G20, né? O Lula reaparece, eu falo que ele estava na China, tá? Reaparece como líder do sul global, como ele é reconhecido fora do Brasil. A minha discussão muitas vezes com a esquerda, que é a oposição ao Lula, é o seguinte, olha, vocês estão falando de uma pessoa, do Lula, só que o Lula para o Putin, para o Xi Jinping, e para os progressistas do mundo inteiro, independente dos seus limites, ele é visto como líder do sul global. Ou seja, um líder da periferia do capitalismo, né?
E o PT, goste ou não goste, é o maior partido da esquerda ocidental, da esquerda no Ocidente. Então temos que levar isso em consideração. Mas, por outro lado, eu não posso deixar de criticar, por exemplo, o que foi o G20, por exemplo. Né? A mais ampla mobilização que o governo fez para o G20, né? A sociedade brasileira, o governo brasileiro foi amplamente mobilizado para o G20, aprovou-se uma agenda de combate à fome global, baseado em um documento que é a Rota Financeira, que é um documento ultraliberal, que foi elaborado em conjunto com pessoas lideradas pela secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, que é uma filo-bolsonarista, vamos dizer assim, uma pessoa que trabalhou no Banco de Desenvolvimento, na época que o presidente do banco era o bolsonarista. Foi uma pessoa que trabalhou na Petrobras, na China, na época do golpe de 2016, quando o Pedro Parente era presidente, já é uma pessoa sem nenhuma credencial para estar onde ela está. E a minha crítica não é pessoal a ela ou a outra, a minha crítica é política, meu problema é político e pessoal. Né? Ela mais a turma, vamos dizer assim, do Ilan Goldfein, que é o presidente do BID, que é um neoliberal, assim, de cima a baixo, né? Ou seja, eles elaboram um documento que dobra a aposta no neoliberalismo. Ou seja, o problema do Sul Global para esse documento que foi aprovado no G20 não é a financiarização, não é o plano Marshall, ao contrário, a transferência de 400 bilhões de dólares da periferia para o centro nos últimos anos. Né? O problema do Sul Global, dos países periféricos da África, é o seguinte, a dívida pública muito grande, o que gera falta de espaço fiscal e falta de possibilidades para o setor privado desses países. Ou seja, essa é a visão deles. Essa foi a visão aprovada nesse documento do G20. Né? Então, não vejo por que comemorar isso. Vocês me desculpem, eu comemoro a volta do Brasil. Eu comemoro o Lula ter se consolidado como a liderança global que ele é, mas não posso deixar de levar a sério o que foi aprovado nessa cúpula, né, vamos dizer assim. E a questão das reformas dos bancos multilaterais, que foi algo que também foi aprovado no G20 também, né, que, no fundo, é uma tentativa de enquadrar a China. Né? Por quê? Porque a China empresta para o Sul Global a juros menores do que o Banco Mundial e o FMI. Então, a reforma dos bancos multilaterais, que foi comemorado pelo governo, né, busca o quê? Busca domesticar a China, por exemplo. Então, como sou uma pessoa que leio essas coisas, que eu estudo, que eu sou obrigado, para o meu trabalho obrigado, eu não posso achar isso legal, bonito, belo, porque o Lula fez um discurso emocionante contra a fome, não, de jeito nenhum. Né? Eu não posso achar, vamos dizer assim, normal a Open Society, que é uma organização, uma ONG estrangeira, ela ser sponsor, ela viabilizar a participação, financiar a participação da chamada sociedade civil nas discussões do G20. Porque alguém acha que o George Soros quer bem do Brasil aqui? Que o George Soros quer bem do Sul Global? Acho que não. Né? E eles desfilaram abertamente. Houve eventos do G20 patrocinados pela Open Society, que é uma ONG muito suspeita, só vai buscar no Wikileaks vocês vão ver. Né? E tem acordos com o pessoal, né? Aí vai falar isso, aí aparece o Ian Neves chamando que é antissemita, o Tamir lá antissemita, porque o George Soros é judeu. O Ian Neves, é maluco, meu filho? É maluco, bicho. Né? E que hoje essa ONG ela faz parte de um movimento que está corrompendo o pensamento progressista brasileiro. Né? Boa parte dos pensadores de esquerda do Brasil hoje recebem financiamento da Open Society. A Open Society ela é recebida pelo alto escalão do governo Lula. Eu não posso concordar com isso. Se eu não poder criticar uma coisa dessa, o que eu vou poder criticar? Não é? Ou seja, a Open Society é governo? A Open Society é Estado? O que a Open Society é? Né? Para ter esse, vamos dizer assim, essa capilaridade imensa dentro do governo Lula. Né? Então, eu não posso achar isso legal. Ou seja, eu vou criticar isso abertamente. Né? E, por um outro lado, né, o que eu vejo aí é uma opinião particular, né? Não estou aqui sendo perictório, um lento, gradual e inseguro, vamos dizer assim, afastamento do Brasil do BRICS. Por quê? Porque ao mesmo tempo que acontecia tudo isso aqui no Brasil, com o G20, né, os fóruns da sociedade civil da cúpula dos BRICS, que ocorreu em Kazan, na Rússia, né, a parte brasileira esvaziou completamente esses fóruns. Né? Ou seja, nós apostamos nós contamos com o apoio do George Soros, da Open Society, para mobilizar a sociedade civil, chamada sociedade civil, que são as ONGs brasileiras, para a discussão de alguns temas do G20, e não mobilizamos nada para a cúpula dos BRICS, por exemplo. Né? E agora o Brasil vai ser o presidente a presidência do BRICS é uma presidência brasileira, né? e somente durante 6 meses. Ou seja, nós temos 6 meses para organizar a cúpula dos BRICS, que vai ser em junho, né? E alguém está comentando isso por aí? Não está comentando. A única diferença igual agora o Elias Jabbour, colocaram um tema, ele desceu a lenha no governo. Mas desceu a lenha, velho. A única diferença dele pro Jones é que no começo ele pagou o pedaço pro Lula. Reparou? No começo ele falou que o Lula é um representante da esquerda do Sul Global, pagou o pedaço pro Lula e depois desceu a lenha igual o Jones desce, igual a gente desce. A única diferença é essa.
Vocês repararam nisso? Né? Ou seja, é a possibilidade do Brasil, por exemplo, sair... Depois que eu falo que pessoal, eu tenho essa tese, minha esposa me convenceu disso. As pessoas não são de esquerda, as pessoas são Lula afetivo. Entendeu? O Lula pode tudo. Lula pode tudo. Pode trair todo o movimento para fazer o que quiser. O Lula pode bater na mãe pelado na rua. Entendeu? Que não importa. É o Lula, ele pode. É isso. As pessoas são fã do Lula. O Brasil vai estar reunido pelo menos 2 grandes economias industriais ali. Que é China, aliás, mais, né? Que é China, que é Índia, que é Indonésia, que agora é parte do bloco, né? Ou seja, amplas possibilidades para fechar grandes negócios com esses países, né? Nós vamos achar que política externa é algo voltado somente ao comércio, ou seja, algo somente comercial e não ao investimento, como é a forma como o Itamaraty enxerga o papel da política externa. Enfim, são questões que estão em aberto, em disputa, que devem ser colocadas a olho nu, né? Então eu vejo com muita preocupação a forma como o Brasil tem tratado os BRICS, né? O afastamento dos BRICS, as autoridades brasileiras, principalmente ligadas ao Ministério dos Negócios Exteriores, que tocam os BRICS, né? Vou falar aqui alguns nomes, para não... Já falei da Tatiana Rosito, falo aqui do Marcos Galvão, que é o atual embaixador do Brasil em Pequim. Nada pessoal contra ele, meu problema é político com ele, mas o vice-chanceler do golpe de 2016 não pode estar ocupando uma embaixada estratégica como a embaixada brasileira na China. Por favor, né? Eduardo Saboia, né? Ou seja, um homem conhecido e reconhecido como um cara de direito, um conservador, um liberal. Ele não pode ser o comissário, o homem que é responsável pela política brasileira nos BRICS. Ele não pode ser o responsável pela Ásia no âmbito do Itamaraty. O eixo do mundo está mudando da Europa para a Ásia, né? E nós não podemos ter uma pessoa com as posições políticas dele ocupando aquela posição. Aliás, até poderia ter, desde que chegasse na Ásia, amplas possibilidades do Brasil. Mas não. São pessoas claramente nada simpáticas à China, à Rússia, à Irã, né? E outros países do sul global. Ou seja, é muito complicado isso. Ou seja, não vamos criticar isso, né? Vamos achar que isso é legal? Agora, isso está no Brasil aqui, para tirar uma dúvida aqui. Isso coloca o Brasil ao lado dos países imperialistas, um país que está virando a casaca, que está ladeando para os Estados Unidos? Não, muito pelo contrário, eu não acho isso. Eu não acho isso. O afastamento do Brasil dos BRICS não significa um alinhamento automático aos americanos e não um alinhamento automático à União Europeia, né? Mas pode vir a acontecer isso, né? Tanto é que foi aprovado, por exemplo, um acordo comercial altamente danoso com a União Europeia. Vamos dizer assim, o Brasil, por exemplo, quebrou uma tradição diplomática de apoiar, de declarar apoio a uma candidatura a presidente dos Estados Unidos. Né? Ou seja, pela primeira vez da história, nós temos uma candidata que é a Kamala Harris. Né? Isso é uma quebra de tradição diplomática, assim como houve uma quebra de tradição diplomática no tratamento com a Venezuela. E o tratamento com a Venezuela, vamos dizer assim, eu não vou pelo ideológico, não é porque eu gosto do Maduro, deixo de gostar, que tínhamos que reconhecer aquilo ali. Né? Primeiro que não interessa ao Brasil um governo de extrema-direita na nossa calha norte. Não interessa ao Brasil isso daí. Não interessa termos problemas com o vizinho, com o importador de bens e serviços do Brasil. Nós estamos entregando um mercado de alimentos que era nosso para a Colômbia, para a Venezuela. E qual que seria, do meu ponto de vista, uma forma de mediação dessa crise na Venezuela? Como o Brasil ficou fora da Venezuela durante o Bolsonaro, a China e a Rússia ocupou aquele espaço. Então, era o momento de nós utilizarmos de um certo grau de inteligência estratégica e acionarmos o quê? O mecanismo BRICS para poder tratar da questão venezuelana. E não alinhamento, vamos dizer assim, combinar o jogo com o Biden de não reconhecer, sabe, a eleição, né? Abrindo mão de um mecanismo que nós fazemos parte, nós somos fundadores que é os BRICS, porque Rússia e China já estão dentro da Venezuela. É uma realidade essa que nós temos que lidar com ela. Né? Então, nós perdemos a chance de utilizarmos o mecanismo BRICS para podermos mediar a crise venezuelana e acredito que foi equivocado. E aqui não é uma defesa ideológica ao Maduro, tá? É uma defesa dos interesses nacionais brasileiros que eu estou colocando aqui para vocês. Né? Muito bem, uma excelente participação de Elias Jabbour aqui no Diário do Centro do Mundo. A gente ficaria muito tempo conversando, mas infelizmente nós temos agora que dedicar esses últimos minutos até as 22h30 para responder a nossa comunidade, Pedro Zambarda. Tem algumas perguntas aqui do pessoal. A Socorro Rabelo, que é a nossa membra, faz uma pergunta. Os preços dos alimentos, principalmente, estão subindo muito. Como é que o governo vai resolver essa questão que é fundamental para a eleição de Lula em 26, Elias? Cara, é um problema pelo seguinte, muito se fala sobre preço de alimento no Brasil, pouco se fala do sistema de formação de preços do alimento no Brasil. O Brasil, ele uma das características da economia brasileira é que a nossa agricultura é precocemente dominada por monopsônios e oligopsônios. O que são monopsônios e oligopsônios? São oligopólio e monopólio da oferta, vamos dizer assim, ou seja, algumas pessoas, alguns traders, eles compram a produção direto de quem produz, e ela
e a partir disso ela joga com os preços, vamos dizer assim, ela descarrega no mercado os alimentos de acordo com a vontade política deles, ou seja, então é uma questão difícil, é uma questão que não é fácil de se enfrentar. Agora, nós devemos enfrentar essa questão no imediato, seria a retomada, assim, vamos dizer assim, a retomada agressiva da política vamos dizer assim, estoques regulatórios. Sim, de estocagem, vamos dizer assim, né? Que o Temer acabou com isso, né? Então nós temos que ter uma política de estoque de alimentos que nos previna de inflações criadas pela ação dos monopsônios e oligopsônios, ou seja, nós precisamos ter uma visão estratégica em relação a isso. E também tem essa questão que envolve, e que eu já fui muito crítico, inclusive, hoje já não sou mais, da necessidade de uma reforma agrária, não aquela reforma agrária que muita gente acha que deve acontecer, mas de uma outra reforma agrária que envolva, vamos dizer assim, os investimentos maciços na produção de alimentos voltados para os pobres no Brasil. Esse é o X, né? Por quê? Porque o problema do Brasil são dois, né? Dos alimentos. Não falta alimento no Brasil, falta salário, dinheiro para as pessoas comprar alimento, né? E isso nos leva a uma contradição na agricultura brasileira que só vai se resolver quando o Brasil efetivamente jogar peso, ou seja, dinheiro, ou seja, centenas de bilhões de reais, né? Eu não sou contra subsídio para a agricultura de exportação, mas sou favorável a ter os mesmos subsídios para a indústria brasileira e também para a agricultura voltada à produção de alimentos frescos, baratos, livres de agrotóxicos para o Brasil. Mas aí não pode fazer isso por causa que tem arcabouço fiscal. Pronto, próximo assunto. Eu acho que isso, estoques reguladores, isso mesmo. Então, acho que nós temos que ser criativos, né? Enfrentar a realidade do jeito que ela aparece, né? Uhum. Uma pergunta aqui da nossa querida professora Caterine. O que Elias Jabbour acha do BNDES financiando privatizações? Honestamente, há muito tempo, eu não tenho acompanhado o BNDES em relação a isso, tá? Eu não sei de quais privatizações eles estão falando. O que eu estou vendo é um papel altamente positivo do BNDES como apoiadora da grande política, vamos dizer assim, que eu acho que isso sim é um carro-chefe do governo Lula. E aqui eu falo, é difícil falar de uma figura como Wallace Moreira. O Wallace Moreira é um dos meus melhores amigos pessoais, só que hoje ele é o cabeça, cabeça que elabora as maiores políticas industriais jamais vistas do Brasil nos últimos 30 anos, que é o programa Nova Indústria Brasil, né? E não dá para falar, por exemplo, da Nova Indústria Brasil, das missões que envolvem esse programa, capitaneado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo Wallace Moreira, se fala em BNDES, né? E também essa questão das privatizações do BNDES, honestamente, eu não sei de que pode até acontecer mesmo, tá? E sou contra. Mas também deve ser vista, vamos dizer assim, como parte dessas contradições que reemergem a partir do golpe de 2016 e que não vão ser desmontadas da noite para o dia. Não é uma questão de vontade, vamos dizer assim, né? Então, acho que eu vejo o BNDES hoje com um papel ultra positivo no governo Lula e no Brasil hoje. É assim que eu vejo o BNDES. Ele não sabe sobre o assunto, né? Tem mais uma pergunta aqui no Superchats. A nossa Dulce Carvalho pergunta: Elias, você vê... Porque nem foi o Temer que colocou isso, né? Foi o governo Lula que colocou. A possibilidade de privatizações para presídio, praças, parques, escolas. Inclusive usado agora pelo Tarcísio, né? Foi o próprio governo Lula que colocou isso, foi nem o Temer. Nem o Temer teve coragem de colocar isso. Diferença entre crítica e ataque ao governo Lula? Eu acho que tem. Eu faço crítica, não ataco o governo Lula, né? Uhum. A esquerda que é a oposição, ataca o governo Lula, né? Eu acho que eles têm o direito de fazer isso. Ponto. É o que eu já trouxe isso aqui. O meu apoio, eu apoio o governo Lula e eu critico até porque eu acredito na dialética, que a contradição no todo o processo, não existe vida fora movimento sem contradição, então não existe linha reta. Então isso me leva a ser crítico, né? Agora, eles atacam o governo Lula. E eu acho que quem vai pagar o preço político, pagar para o bem e para o mal, são eles, não a gente, né? Então acho que eu vejo muitas vezes uma preocupação muito excessiva em relação a eles, sabe? Que, na minha opinião, não se justifica. Eles estão fazendo o papel deles. O papel que eles acham que é certo. Eu acho que não é certo, mas quem sou eu para falar para eles que eles estão certos ou errados? Né? Eu acho que a prática é o critério para a verdade e que vai demonstrar quem está certo ou errado é a história, vamos dizer assim, né? Então eu prefiro conviver, eu prefiro conversar, eu prefiro dialogar, discordar abertamente deles, que eles sabem que eu discordo abertamente deles, eu tenho discordâncias que não são pequenas em relação a eles, né? E são discordâncias quase irreconciliáveis, vamos dizer assim. Agora, eles não são objeto da minha preocupação hoje. A minha preocupação é o bolsonarismo, é o fascismo. A possibilidade de ter do Trump nos Estados Unidos, um Milei na Argentina, vamos dizer assim. No cenário desse, não posso dar atenção exagerada para essa chamada oposição de esquerda, né? Apesar de levar a sério grande parte das figuras... Eles não têm voto, né, Elias? Também, mas a questão que não é porque não tem voto, né? Sabe? Eu não vou desqualificá-los nesse nível, né? Sabe? Eu os enfrento na política, vamos dizer assim, né? Na política que eu faço embate com eles, né? Sabe? Que nós devemos fazer um embate com eles, né?
O problema é que o problema é o Bolsonaro, meu amigo. O problema é o outro nosso. Né? Não são eles. Essa é a questão, sabe? Eu entendo a preocupação, eu entendo muitas vezes a raiva que nós temos quando vemos a crítica, os ataques que eles fazem, mas a vida é desse jeito, pessoal. Sabe? É verdade. O Carlos Alberto Campos Lima, Brilhante Elias, esquerda radicais irrelevantes como o PCBR e o P são farsas novas, PSTU e PCO farsas velhas, a opinião aqui do Carlos. Pergunta para você, Elias. Saulo Cruz. Elias, o mercado financeiro reclama muito da situação fiscal do Brasil para justificar a desvalorização do real frente ao dólar. Mas como está a situação fiscal de outros países emergentes? A questão é que eu não trabalho com a variável, por exemplo, teve a reunião do secretariado primeira reunião do secretariado do Eduardo Paes, né, do prefeito aqui do Rio, e se comentou muito assim nas entrelinhas de que o Brasil tem um problema fiscal grave e tal. Eu não concordo com isso particularmente, né? Primeiro que o Brasil tem uma dívida pública que está, né, sei lá, uma dívida pública que está na média, vamos dizer assim, internacional, até abaixo da média internacional. Segundo, que a dívida pública ela é em real, ou seja, o Brasil não vai quebrar em real, né? Não vai quebrar em uma moeda que ele mesmo emite, né? Que ele mesmo cria, vamos dizer assim. Isso não existe, vamos dizer assim. E mais, a dívida pública brasileira, a dívida pública ele é um instrumento do capitalismo, né? De muito antes da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a Inglaterra, ela usa e abusa disso como uma arma política, né? O que nós temos que enfrentar, eu acredito, e não ficar na defensiva quando vem essa discussão, é que se existe problema fiscal no Brasil, né? Ele é criado sobremaneira pela política de juros do Banco Central. Hoje o Brasil, esse ano vai endereçar R$1 trilhão dos cofres públicos, ou seja, mais-valia gerada pela sociedade para o sistema financeiro que não produz uma agulha. É óbvio, isso é tão óbvio. Então nós temos que ter clareza, opinião minha, né, vamos dizer assim, de colocar o dedo na ferida. Olha, o problema fiscal brasileiro é culpa de vocês. Porque não existe ciência econômica que me convença. Mas o vocês é vocês, ele. Vocês que é o governista. É vocês. Que loucura. É o governo, é você, governista, é você. De que o Brasil tem um problema fiscal tão grande que justifique ter a taxa de juros que tem hoje. Porque nós somos o quê? Nós somos uma ilha no mundo hoje. O mundo hoje está passando por uma quarta revolução industrial, em que países como China, como Índia, como os Estados Unidos estão queimando dinheiro para essa pública. A gente vai discutir aqui, vamos discutir aqui para o Brasil fiscal. Vamos olhar para o mundo, pessoal. O pessoal está queimando dinheiro para essa pública, para ver quem chega primeiro na frente da corrida tecnológica. A gente vai ficar nesse papinho aqui de questão fiscal. Desculpa, pessoal. Eu fui até um pouco deselegante agora, né? Não é muito meu perfil. Mas não tem condições. Eu nem discuto nesse nível de questão fiscal, não. Meu problema é a falta de crescimento econômico, porque o Brasil não cresce. Né? Aí eu falo, sim, falta investimento público, falta protagonismo do setor público no Brasil. Né? E aí vem toda essa questão que eu falo desses marcos institucionais criados pelo Plano Redes, desde a abertura comercial até o pós-golpe de 2016, que travam as possibilidades de investimento público no Brasil, né? Bem. Deixa eu pegar aqui mais alguns comentários de vocês. Aquele mano ali não fala mais nada, né? Ali, muitos elogios, viu, Elias? Bem mais vezes que o pessoal tá com saudade de você. Bom assistir, Elias Jabbour. Essencial. Valeu, DCM. Pergunta importante do Elson Oliveira, corretor de imóveis. Qual a opinião do Elias sobre o futuro dos BRICS? É o futuro. Basicamente isso. Ou BRICS ou nada, né? Não, Tamir, já saiu o resultado do déficit fiscal igual do Brasil? Ficou 0,1 igual o ministro Tachad? Déficit fiscal, déficit primário, né? É o primário, né? Que é a tendência histórica. Se a gente for observar, pegar na teoria, ou seja, o que é o BRICS? O BRICS é uma expressão empírica da lei do desenvolvimento desigual do que o Lenin desenvolveu, ou seja, a tendência dos países periféricos a alcançar e ultrapassar o centro do sistema, que a financiarização vai fazendo erodir esses países, né? Ou seja, esses países eles perdem dinamismo, como os Estados Unidos, como a Europa, por conta da financiarização, enquanto que países, vamos dizer assim, da periferia, que se aproveitaram de janelas históricas para se industrializarem, a tendência é eles passarem à frente, né? Então, a tendência é que a multipolaridade ela é uma realidade. Os BRICS é a expressão disso daí. Mas esse caminho não vai ser fácil, porque hoje nós temos governos americanos que podem fechar essa janela de multipolaridade, né? Não quer dizer que vai encerrar a tendência, mas a janela de multipolaridade que o mundo tem hoje pode ser fechada, ou seja, não estamos no mundo, não está divertido viver no mundo hoje também, sabe? Mas a questão é essa, o futuro é os BRICS, né? O futuro é os BRICS. Mais perguntas aqui do pessoal. A Kátia Carvalho mandou pra gente. Elias Jabbour é outro nível. O Túlio tem outra pergunta para você. Elias, fale da Dilma, como ela é vista na China, a importância dela no banco, no NDB. Nós sabemos quem ela é, a importância dela e sua grandeza. Mas e os chineses? Como é que eles a veem? Bem, a presidenta Dilma recebeu a principal honraria que os chineses entregam aos estrangeiros, que é a medalha da amizade, né? Então, primeiro que eles sabem que a presidenta Dilma no Brasil é uma figura histórica, né? Ou seja, a primeira mulher presidente da República, uma pessoa que tem uma figura com passado, vamos dizer assim, marcado pela luta contra a ditadura militar. Inclusive,
passou 30 dias sendo torturada e aguentou o tranco, uma pessoa que fez parte dos grandes projetos então, do governo Lula, né? E é uma pessoa que vai ao Banco dos BRICS com a tarefa de legitimar essa instituição, né? Ou seja, ela coloca o Banco dos BRICS em outro patamar, né? O Banco dos BRICS, por exemplo, ele é hoje ele está na primeira fila do G20 na foto, ou seja, então ela é uma figura histórica, né? Tanto para nós no Brasil, né? E hoje, ao nível do sul global, hoje representativa é uma liderança reconhecida do sul global, né? E nós temos que observar dessa forma. E os chineses também a reconhecem dessa forma, né? Os chineses eles valorizam muito a figura histórica da Dilma Rousseff, né? E é por isso que eu falo da minha ponta de orgulho em ter trabalhado com ela, de ter convivido, de ter tido contato, de ter aprendido muito com ela, né? É uma figura que, historicamente, que a história vai ficar para a história. Eu falo para meu filho, olha, meu filho vai ter 5 anos, ele daqui, quando for para a escola, vai estudar uma presidenta da República que eu trabalhei com ela, ou seja, isso não é uma honraria que eu vou levar para casa da minha vida, né? Com certeza. Certeza. Agradecer muito a Georgia Trota que está ajudando aqui na nossa live. Edu Vídeos tem uma pergunta para você. Será que o Gabriel Galípolo vai mudar essa política de juros do BC? Eu acho muito difícil, porque o Gabriel, que é meu amigo pessoal, aliás, uma das minhas brigas com a esquerda radical eu acho o Gabriel uma figura muito decente, né? Uma figura muito séria. A briga deles com você porque você é amigo do Gabriel, só isso. Não, porque agora nós temos vários problemas, né? Um deles é esse, né? Eu tenho uma relação pessoal com o Gabriel Galípolo, né? Pessoal, nós temos convergência de ideias em muitos campos, né? Ele é um cara que escreveu livros com o professor Beluso, é um cara que eu conversava 3 vezes por semana quando estava na China, por WhatsApp, ou seja, é uma figura que eu tenho um respeito intelectual imenso, um cara genial, inclusive. Agora, achar que ele vai mudar política de juros, não vai, pessoal. Aquilo ali é um sistema. Ou seja, o poder político hoje, quem exerce poder político é quem cria moeda, pessoal. Quem cria moeda e precifica moeda, né? Então, o poder político é isso. E quem cria moeda e precifica moeda no Brasil é o capital do sistema financeiro. Por isso que a moeda brasileira é uma moeda semi-privada. A moeda chinesa é pública. Por quê? Porque na China se cria moeda para quê? Para gerar bens e serviços. No Brasil, não. Né? Hoje, quem cria moeda e precifica moeda são figuras indicadas pelo sistema financeiro. Né? O sistema financeiro pressiona o Banco Central e o Banco Central se vê obrigado a fazer o que o sistema financeiro manda, porque eles mandam, entendeu? Essa é a questão. O sistema financeiro é um partido político, com muita força. Então, achar que o Gabriel Galípolo, por ser uma indicação do Lula, por ser um cara que eu acho um desenvolvimentista, e vai mudar a política do Banco Central, pessoal, ninguém está entendendo. Então, quem acha isso não entendeu nada. Né? Ou seja, o bloco de poder que chegou que destituiu o Dilma Rousseff e chegou ao poder em 16, ele está no poder ainda, ele não saiu do poder. Não dá pra fazer nada, então. Acabou. Fecha as portas do Brasil, acaba. Não dá. O presidente não pode fazer nada, o maior partido não pode fazer nada, a população não pode fazer nada, o presidente do Banco Central não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. A oposição ao governo não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. Acaba. Fecha o Brasil, pô. Fecha o Brasil. Né? E é evidente que o Gabriel Galípolo ele é parte de um acúmulo de forças. Entrega tudo, mano. Entrega tudo pros fachos. Deixa ver, deixa explodir. A hora que explodir, a gente pega o retalho e tenta fazer alguma coisa nova. Do ponto de vista progressista dentro do Banco Central. Agora, colocar nas costas dele a tarefa de mudar os rumos daquilo, eu acho que eu acho muito preocupante isso, né? Do ponto de vista de como funciona o poder real, né? Lula é um figurante. Não dá para fazer o que você quer na economia, né, Elias? Essa que é a questão. No atual patamar do neoliberalismo, as mudanças são... A questão é a seguinte, eu falo para as pessoas, olha, se eu fosse fazer o que eu quero na economia brasileira, ou seja, eu, por exemplo, sou professor de economia, eu não ensinei para os meus alunos que regra fiscal vai trazer desenvolvimento. E o meu governo que apoia trabalha com uma regra fiscal, que é o arcabouço fiscal. Né? Ele trabalha com isso, só que eu não ensino isso para os meus alunos, isso vai trazer desenvolvimento. Agora, é o que eu falo, sou muito criticado, inclusive, eu apanho muito, ou seja, se eu fosse fazer o que eu quisesse na economia brasileira, a taxa de câmbio ia ter a R$10, ou seja, a taxa de juros ia a 40, ou seja, essa é a questão. Então, não é uma questão de vontade, é uma questão de economia política, ou seja, uma questão de como que as classes sociais, elas estão se movimentando e quem tem força e quem não tem força. Essa que é a verdade. Ou seja, o capital financeiro manda na mídia, manda no pensamento econômico brasileiro, manda na subjetividade nacional. O aparelho do Estado brasileiro é um aparelho de Estado em que os neoliberais tomaram de assalto, principalmente após o final da ditadura militar, né, cá entre nós, né, ou seja, o final da ditadura militar abriu condições para que os liberais tomassem de assalto o Estado brasileiro, né? Então, acho que os problemas nossos estão muito mais de fundo do que se imagina, né? Enfim, é isso, né, o que eu penso um pouco, né? Uma última pergunta para você, Elias. Como é que está o desenvolvimento da moeda dos BRICS? Cara, ela é uma discussão ainda, ou seja, algo que é embrionário, porque, pessoal, não é fácil. Também vem essa questão que envolve a vontade acima das leis da natureza, ou seja,
A moeda dos BRICS ele é uma possibilidade que ainda vai demorar muito tempo para se tornar uma realidade. Por quê? Pessoal, quando nós falamos em moeda, nós falamos em uma série de variáveis. Né? Uma delas é a unidade de conta. Qual vai ser a unidade de conta que vai basear a moeda dos BRICS? Né? E qualquer economia política internacional que vai estar por trás disso? E um mundo em que o dólar ainda tem um poder muito grande. Eu acredito que a tendência é o surgimento de mercados locais de pagamento, ou seja, os sistemas locais de pagamento, ou seja, eu acho que é isso que o Banco do BRICS, por exemplo, inclusive eu operei muito isso, né? É isso que está se investindo no Banco dos BRICS, ou seja, operar em moedas locais, criar infraestruturas financeiras que capacitem os países a fazerem troca nas suas próprias moedas. Isso não é uma operação fácil, porque o dólar, se as pessoas não sabem, está presente em tudo. Em algum momento desse processo de construção de uma infraestrutura financeira baseada em moedas locais, o dólar aparece. Não é fácil esse processo. Tem a questão da unidade de conta, que também não é fácil. Tem uma live que o professor Nelson Marconi veio aí e tal. Pô, a gente fez várias perguntas para ele em relação. Logo quando surgiu esse papo de fazer uma moeda dos BRICS, unidade de conta e tal. Que foi da hora, mano. Que a gente foi destrinchando tudo. E aí é engraçado você ver mesmo como o dólar acaba aparecendo em tudo mesmo, né? Então, pessoal, eu acredito que temos que ter mais calma, mais cautela quando nós falamos desses temas que são muito sensíveis. Falar em moeda, em desdolarização, na minha opinião, é um tema muito sensível e que nós temos que tomar muito cuidado quando falamos sobre isso, porque não é um tema fácil, não é tranquilo. Mais fatalismo. É só fatalismo, hein, Elias? Pô, live do fatalismo, hein? Nada pode, nada dá, ninguém consegue. Né? E é muito mais complexo do que nós imaginamos, né? Uhum. Muita gente elogiando, Socorro Rabelo, essa análise do Elias em respeito ao poder do mercado precisa ser esclarecida ao povo que culpam Lula pelos problemas da economia do Brasil. Viara, são esses os chats aqui. Se vocês quiserem que eu continue lendo, a gente vai ficar até amanhã. Não, tranquilo. Eu quero agradecer muito a participação do Elias Jabbour, dizer que foi um prazer, uma honra muito grande conversar contigo, meu caro. Bom, em live boa. Poder ter essa oportunidade outras tantas vezes. Um forte abraço. Esse Viaro não gostou, não. Não, eu quero agradecer a oportunidade de... Eu fiquei 1 ano e 7 meses sem poder falar por conta da minha posição no novo Banco de Desenvolvimento. Eu falar o nome em inglês do banco, mas falar em português, no novo Banco de Desenvolvimento. Fiquei 7 meses sem poder falar e agora estou aqui podendo expor as minhas opiniões com mais clareza, com mais calma, né? Com mais calma e agradeço muito a possibilidade que vocês me entregam de poder expor as minhas opiniões. Eu quero mandar um abraço para vocês, para quem está aqui assistindo, né? Abraço para o professor Viário, para o Pedro, e também um beijo no coração de todo mundo, que é um pouco da minha marca registrada, né? Mandar um beijo no coração de todos, né? Boa. O Humberto mandou o superchat aí. O golpe de 64 nunca terminou. Os militares foram só os cães de guarda dos financeiristas. O BC, criado por eles, tem mais poder hoje do que nunca. Valeu, Humberto. Pessoal,